3. Versículo, nós vamos ler apenas um versículo. Se você não tem a sua Bíblia, preste atenção ao que Deus quer falar sobre esse bom encontro que está... Repete a referência. A palavra está em Neemias, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 8. E diz assim, nessa versão aqui, que é a versão NVI. Neemias 3, 8. Essas duas iniciativas aqui, desses dois homens que se dispuseram a ter um bom encontro com Deus e fazer com que esse bom encontro se transforme em ações práticas. Diz assim, Neemias 3:8, Uziel, filho de Hararias, um dos ourives, guarde bem essa profissão dele, fez os reparos do trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. E o versículo de número 12 diz assim, Salum, filho de Haloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Feche os teus olhos, Pai, ó Eterno de Israel, e essa noite o teu bom encontro possa produzir em nossas vidas ações práticas. Por isso Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Assim nós te damos graça, honra, glória e todo louvor, porque esta noite a tua boa palavra vai produzir um bom encontro nos nossos corações. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória seja a tua, Senhor. E amém. Queridos, olhe para cá um pouquinho. Para que haja um bom encontro, é preciso que a gente se disponha para querer um bom encontro. E esse capítulo 3 de Neemias, eu quero voltar um pouquinho com você, para que você entenda que Neemias era uma pessoa tão especial. Neemias servia, ele era copeiro do rei, após Israel ter sido levado como escravo, os homens e mulheres, e todos os períodos em que a palavra de Deus nos coloca desta forma, Neemias foi servir no palácio do rei Xerxes. E se você sabe muito bem, quando uma pessoa está servindo ali tanto tempo, a pessoa já se torna meio que íntima do rei. A pessoa conhece um pouco, até a forma como o rei olha, você já sabe, você define. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando nós éramos crianças, né, eu acredito que todos nós nos lembramos, né, quando muitas vezes o nosso pai ou a nossa mãe dava aquela olhada assim, não é, pastor Rosana? A gente já sabia. Às vezes, querido, não precisava nem falar. Bastava um olhar. A gente já sabia que ou era coisa boa ou era coisa ruim. E eu me lembro muito bem que, às vezes, meu pai, né, me dava cada olhada, irmãos. E eu estou falando porque ele está aqui. Me corrigia. Né? E era uma coisa bem interessante, porque, irmãos, nós não éramos fáceis, não. A gente aprontava. Ô, irmãos! E eu me lembro que era um tal de abra sua mão, você sabe por que você vai apanhar? E aí ele explicava. E aí, dependendo do tipo de gravidade que tinha, gente, a gente levava 2 bolos na mão, né? Pá, pá! Irmãos, e tinha uma coisa interessante, e aqui eu vou revelar, pai, que é a noite das revelações. Ele tinha uma escova que escovava aquele
aquela escova tinha um nome chamado Maretinha Cabeluda. Irmãos, eu tinha um verdadeiro ódio dessa escova. Quando ele falava assim, vá pegar a Maretinha Cabeluda, eu sabia que a gente ia apanhar. Né? Até que um dia, a gente passeando lá pelo lago, eu e meus irmãos, né, fizemos um complô, uma rebelião, e resolvemos jogar a Maretinha Cabeluda dentro do lago. Né? E a Maretinha Cabeluda foi mergulhar naquele lago Paranoá, lá de cima daquela ponte antiga, e nunca mais a gente viu a Maretinha Cabeluda. Eu acho que isso eu não sabia disso, né? Não sabendo hoje. Mas, queridos, por que eu estou contando isso? Porque existe um bom momento até na educação dos filhos. E eu falo isso porque hoje estou aqui, queridos, pregando a palavra, e de forma alguma gerou nenhum trauma, não gerou nada, porque hoje a gente vê até para os pais corrigirem os filhos, a gente fica com medo de bater, de falar de alguma coisa toda, sendo que a palavra nos ensina. Quando você não corrige o seu filho, ele se torna vergonha para você. Queridos, e corrigir não é bater, corrigir é também falar, mostrar o caminho certo. E quando precisa, irmãos, vamos usar a vara. Isso está na palavra. Não sou eu que estou falando. Né? Não é a vara, você pegar uma vara e tacar a cabeça. Não. Usar a vara significa repreender a criança, mostrar a ela o caminho certo, para que lá na frente ela se torne um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher, um cidadão bom, uma pessoa boa. Porque hoje o que nós vemos aí, irmãos, infelizmente, é uma sociedade totalmente que perdeu valores. Uma sociedade que já não respeita mais as pessoas. Uma sociedade em que já não tem mais os valores lá de trás. Eu sou desse tempo lá atrás, irmãos. Fui professor durante muito tempo. E eu, quando era aluno, né, meu pai e minha mãe falaram assim, ó, o que o professor falou, a água parou. Hoje, irmãos, eu não preciso nem falar nada, né? Porque a gente está vendo aí, infelizmente, são, né, professores sendo até agredidos, maltratados. Ô, irmãos, isso dói muito. Lá atrás, é preciso que nós tenhamos um bom encontro com Deus. Essas duas pessoas aqui, que eu citei, Uziel e Hananias, tinham tudo, irmãos, para não ter um bom encontro com Deus. Preste atenção. Quando Neemias resolve reconstruir os muros de Jerusalém, ele chega para o rei e diz, ó rei, vives para sempre. O rei olha para Neemias e fala assim, Neemias, o que está acontecendo com você? Queridos, o rei conhecia Neemias. O rei conhecia o que estava, o semblante de Neemias. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, em nome de Jesus. O Senhor conhece o seu coração. E Deus sabe o que é melhor para você. E Deus essa noite vai bradar sobre a sua vida dizendo assim, eu sou o seu bom encontro. Amém. Aleluia. Às vezes, querido, nós nos escondemos atrás daquilo que nós não sabemos explicar. E Neemias chega na presença do rei e fala, ó rei, vives para sempre. E o rei, o que está acontecendo, Neemias? E ele disse, ó rei, lá, a cidade onde os meus pais estão enterrados foi totalmente destruída e os muros de Jerusalém foram queimados. Neemias havia tido um bom encontro com Deus. E o rei vira para ele e disse, Neemias, o que você quer, Neemias? Oh, irmãos, que privilégio é esse? De você chegar à presença do rei e dizer, o rei dizer para você o que você quer. Essa noite o Senhor está dizendo para você, o que você quer? Eu estou aqui. Qual é a sua necessidade? Neemias olha para o rei e diz assim, ó rei, eu tenho vontade de ir lá, de voltar à cidade, de reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei disse, é isso que você quer, Neemias? Ele disse, é isso que eu quero, é isso que está no meu coração, rei. E o rei disse, olha, você vai, mas você volte. Mas quando você for, Neemias, eu como rei, eu vou te dar cartas para que no caminho que você precisar, você pegue dos governadores das províncias e aqui está o meu selo com o meu anel. Queridos, naquela época o que o rei selava com o anel, aquilo estava valendo. E ai daquele que olhasse aquele selo real e não cumprisse
Neemias, vá. Pegue o material que você precisar. Tudo que você precisar para reconstruir os muros de Jerusalém, eu estou dando carta branca para você. Aleluia. Querido, você já imaginou isso? Você já imaginou a necessidade que nós temos? E o Todo-Poderoso de Israel fala assim, essa noite, eu estou liberando sobre a sua vida uma bênção especial. Tudo que você vai precisar é apenas ter um bom encontro comigo. Ô, amado, Neemias vai, pega uma turma e vai para Jerusalém. Ele fica caladinho, não explica nada, chega lá, ele pega um número reduzido, um número pequeno. E aqui eu quero te dar uma outra boa mensagem. Nem tudo que Deus revela ao seu coração, você tem que falar para as pessoas. Escute, selecione a pessoa certa para que você compartilhe os seus segredos. Nem todo mundo tem a maturidade espiritual e nem a maturidade pessoal para entender os seus sonhos. Tem gente que rouba os seus sonhos, que frustra os seus sonhos. Ao mesmo tempo, existem pessoas que estão caminhando com você lado a lado, te ajudam, oram com você. Irmãos, e como é gostoso, às vezes, quando nós estamos com problemas, todos nós passamos por problemas, encontramos alguém para orar, alguém para estender a mão. Essa noite, você que me ouve também pela internet, quero te dizer que a boa mão do Senhor também vai te alcançar aí, em nome de Jesus. Aonde você está, na sua casa, eu ministro sobre a sua vida graça, paz e um bom encontro com Deus. Neemias, quando chega em Jerusalém, irmãos, o quadro era de total destruição. Os muros foram destruídos e as portas de Jerusalém foram queimadas e arrancadas. Aquele quadro, Neemias, antes de entrar na presença do rei, ele senta, chora, lamenta, jejua e pede a Deus orientação e direção. E quando ele chega lá, ele pega uma turma e vai em silêncio começar a reconstrução. E nesse contexto de reconstrução, às vezes nós tomamos iniciativas e sempre encontramos pessoas para nos desanimar. É uma verdade. É verdade. Você já reparou? Quando você tem uma iniciativa de fazer alguma coisa, vai ter sempre aquela pessoa que vai chegar para você e dizer assim, olha, eu acho melhor você não fazer isso não. Eu acho melhor você deixar esse negócio de lado. Eu acho melhor você não começar a orar muito não. Esse negócio de jejum não vai resolver nada. Sendo que a palavra de Deus diz que quando nós oramos, querido, o céu se abre. A resposta de Deus vem na nossa vida. É tudo que o inimigo quer, é colocar pessoas para te desanimar. Neemias pega uma turma e vai em silêncio, só ele e Deus. Nessa turma, Neemias destaca duas pessoas que eles poderiam muito bem dar qualquer desculpa para não fazer a obra do Senhor, para não reconstruir os muros. Porque esta noite também nós temos muros que precisam ser reconstruídos. Muros que emocionalmente, queridos, estão destruídos. Muros que espiritualmente precisam ser levantados novamente. Muros da confiança no Senhor. Muros de um bom encontro com Deus. Porque quando nós temos um bom encontro com Deus, irmãos, tudo começa a melhorar na nossa vida. A palavra de Deus diz que quando nós damos um passo para o Senhor, Ele dá dois para nós. Ele nos abraça. Ele estende a sua mão de misericórdia, de graça. E eu não estou aqui essa noite falando nada para que você simplesmente pegue essa palavra, né, e de uma forma em que muitos aí aplicam a palavra. Estou trabalhando com você na sua mente, no seu coração, para que você entenda, não, querido. Eu estou ministrando a palavra de Deus na sua vida. Um bom encontro com Deus faz com que a gente não dê mais desculpas nenhuma e simplesmente transforme esse bom encontro em ações. Uziel, a palavra diz que Uziel aqui, irmãos, ele era um ourives. E Hananias era um perfumista. Duas pessoas, irmãos, com duas
desculpa? Sim. Eu sou, Neemias, um ourives. Eu trabalho com peças de ouro. Eu trabalho com uma coisa tão delicada. Ô Neemias, eu não estou acostumado a barro, pedra, a trabalhar num muro, numa restauração. E Hananias também com a mesma desculpa. Neemias, eu sou um perfumista. Eu trabalho com essências. Né? O meu olfato é apuradíssimo. Irmãos, naquela época, os melhores perfumes mais deliciosos, mais gostosos, mais tudo eram feitos. Dentre eles eu quero citar um que existe hoje em Israel, poucas pessoas conhecem, chamado nardo. O nardo, querido, é algo fantástico. Se você tiver algum dia a condição de sentir a essência do nardo, o puro nardo, o puro perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus, chorando, irmãos, enxugando os pés de Jesus ali, e os seus apóstolos, como você pode fazer isso com um perfume tão caro, tão raro? Você está desperdiçando. O Senhor disse, não. Ela está fazendo algo do coração dela, porque ela teve um bom encontro comigo, mãe. Às vezes, querido, nós desperdiçamos tantas oportunidades na nossa vida, damos tantas desculpas, e essa noite o Senhor não está olhando para as desculpas que você tem na sua vida. Deus não quer saber dos seus títulos, Deus não quer saber da sua posição social, Deus não quer saber aonde você mora, o carro que você tem, a roupa que você usa, não. O Senhor só está falando dessa noite, o bom encontro que eu quero ter com você. Eu quero que você tenha disposição para falar do meu amor. Esse trabalho, irmãos, de capelania, que nós temos há 42 anos, eu louvo a Deus, porque um dia a minha mãe disse assim, filho, vamos ali orar por um grupo de pessoas. E eu coloquei ela dentro do carro e fomos saindo ali, eu morava na 414 Sul, na Asa Sul, fomos saindo ali pela antiga ponte, entramos pelo Jardim Botânico. E eu disse, mãe, onde é essa oração? Ela disse, calma, está chegando. Irmãozinho, não estava chegando nunca. Quando passou uma placa lá, passou do Jardim Botânico, apareceu uma placa grande, escrito assim, escrito Complexo Penitenciário da Papuda. Ela disse, aqui, passa o retorno e entra. Eu parei o carro e disse, mãe, a senhora está bem? A senhora quer ir num presídio orar? Irmãos, eu me lembro, filho, aquelas pessoas que estão ali precisam ouvir a palavra de Deus. Eu diria hoje, aquelas pessoas que estão ali precisam ter um bom encontro com Deus. Aleluia. Ô, irmãos, assim eu fui com certo receio, claro, lógico. Quando chegamos lá, eu estava sem entender nada que estava acontecendo. Mas Deus, irmão, já estava trabalhando ali no meu coração. E a minha mãe falou, é aqui, vamos entrar. Eu disse, tudo bem, mãe, a senhora vai na frente, né? E eu fui atrás, dando ali um suporte. E eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Quando eu coloquei os pés ali, Deus me pegou de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, irmãos, que eu não consegui mais me desvencilhar de olhar aqueles homens e aquelas mulheres na época, era tudo junto, né? Depois separou, carentes do amor de Deus. Cada olhar, queridos, eu conseguia ver pedido de socorro. E nesses 42 anos são muitos testemunhos, muitos. Capelania prisional, a capelania hospitalar e a capelania para crianças e adolescentes em conflito com a lei. Hoje, irmãos, eu vejo pastores, missionários. Temos um casal de missionários que está em Portugal. Esse trabalho atravessou as fronteiras. O Ministério Geral Brasil de Capelania Internacional hoje está em Moçambique, Kinshasa, no Congo Democrático, Angola, Portugal. E nós temos uma capelã na Suíça, que é a Raíssa, que é a minha filha. Irmãos, como isso surgiu? Porque no meu coração, o bom encontro aconteceu e eu não dei desculpa nenhuma. Essa noite eu quero desafiar você a ter esse bom encontro com Deus e não ter mais desculpa nenhuma para dar para o Senhor. Uziel poderia. Hananias também. Não são coisas comuns.
você pegar na areia, no barro, na pedra, para reconstruir um muro de uma cidade em que Deus iria verdadeiramente honrar. É isso que Deus quer falar com você esta noite. Eu preciso de você. Eu preciso que esse bom encontro que você vai ter comigo, ou que você já teve comigo, e essa noite é uma noite em que está aberto o coração para todos, que aqueles que desejarem sim ter um bom encontro com Deus. A palavra diz que eu estou à porta do seu coração. Se você bater e abrir, eu vou entrar. Vai ser uma coisa boa, vai ser diferente. Irmão, nós estamos vivendo dias terríveis, dias maus, como a pastora Verônica falou. Queridos, dias de incerteza, mas aquela pessoa que tem um bom encontro com Deus, tem a certeza de que melhores dias virão. O Brasil será uma nação, querido, em que verdadeiramente será o celeiro do mundo de avivamento, será o celeiro do mundo de alimentação. Deus vai honrar a cada oração que está sendo feita nesta pátria, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. 13 de maio de 1948, para que você entenda o que vai acontecer com o Brasil, e vai acontecer coisa boa. O Estado de Israel estava para ser formado, irmãos. E havia uma reunião, houve uma reunião na ONU. Metade votou sim e metade votou não para a criação do Estado de Israel. Escute isso aqui. Faltava um voto. Como empatou, faltava um voto para desempatar. E quem estava presidindo essa reunião na ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, era um diplomata. E como dependia dele o voto final, ou era sim ou era não, ele se levanta e diz assim: eu voto sim pela criação do Estado de Israel. Ô queridos, a partir daquele dia, 13 de maio de 1948, o Estado de Israel passou a existir, pastor Osana. E você sabe o que aconteceu no dia seguinte, menos de 24 horas. O mundo árabe se levantou para tentar varrer os judeus da face da terra. Líbia, Iraque, Síria, Palestina, todos se levantaram contra Israel. O exército já era pequeno, irmãos. Não tinha muito material bélico. Mas ali eu quero dizer que o Estado de Israel é a menina dos olhos de Deus. E o povo de Israel, querido, teve um bom encontro com Deus. E Deus estendeu a sua mão de misericórdia. E Israel derrotou todos os seus inimigos. Deus honrou e vai continuar honrando. E aí eu te pergunto de uma forma muito simples: você acha que Deus vai permitir que a nação brasileira, ao qual o voto foi dado, pereça de forma com essas tentativas? Eu respondo para você: não. A mão de Deus vai ser estendida sobre a nossa nação. Você crê nisso? Amém. Eu creio, digo amém. Amém. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Uma das últimas pregações que eu tive a oportunidade de ministrar lá na presidência da República, Deus me deu uma palavra tremenda. Por questões éticas, até não posso falar aqui, mas lá no Instagram da capelania, você pode ver essa pregação na íntegra. O que Deus falou foi a última pregação que teve lá. Logo depois veio as eleições e foi proibido pregar lá no anexo da presidência da República. Eu estou vendo, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração se cumprindo. Se lembra da Torre de Babel? Quando um pedia uma coisa, eles entendiam outra. Um pedia um martelo, outro vinha com areia, outro pedia corda, outro vinha com barro. Irmãos, foi uma total confusão de entendimento entre eles. E a torre não foi erguida. Deus não permitiu que aquela torre chamada Babel, que significa confusão, chegasse nos altos céus, que era o objetivo dele. Entendeu o que eu estou falando? Deus não vai permitir. A mão de Deus, o bom encontro com Deus,
vai fazer com que eu e você tenhamos uma posição. E essa noite, eu gostaria de te desafiar. Eu não sei qual é a sua formação também, não me interessa. Deus conhece o seu coração. Se esses dois homens aqui dessem uma desculpa, eles não reconstruiriam os muros de Jerusalém. E quantas pessoas, amado, depende de você? Depende de uma palavra, depende de um olhar, depende de um abraço. Querido, você sabia que um abraço, ele pode curar a pessoa, um abraço, ele pode determinar, uma palavra que você dá, um oi, uma oração, pode determinar a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Essa noite, em nome de Jesus, Deus vai reconstruir os nossos muros aqui, para que você seja bênção na vida de muitas pessoas. Aleluia! Eu glorifico o Senhor. Eu quero te dar esta boa notícia da palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei nem orar direito. Deus não está vendo isso. Deus só está vendo a sua disposição. E que muitas vezes, basta que você leve uma palavra, uma oração. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, em nome de Jesus. Deus quer te usar com poder e autoridade. Por quê? Sou eu que estou falando isso? Não. A palavra diz que se você crê, se nós cremos, nós faremos maiores milagres do que o próprio Senhor Jesus fez. Isso está na palavra, isso é promessa de Deus. É para mim e é para você também. Eu recebi uma ligação, certa feita, de uma capelã. Nossa, ela disse: pastor, o senhor pode orar pela minha filha? Ela está na UTI do Hospital do Gama, em depressão pós-parto. Aquela jovem de 22 anos havia tomado os comprimidos de... Me esqueci agora o nome agora. E aí o que acontece? Um comprimido daquela ali, que não vou falar aqui por ética, né? Já bagunça tudo. Gardenal. Pronto. Gardenal pode ser feito. Irmão, sabe quantos comprimidos ela tomou? Tem alguém aqui da área da saúde? Que trabalha no hospital, da área da saúde? Pronto. Um comprimido de Gardenal, irmão. Já bagunça tudo. Irmãos, aquela jovem tinha na sua casa, na sua farmácia, ela havia pego na farmácia popular, né? Ela tomou 132 comprimidos. Eu dei esse testemunho em São Paulo, tinha um médico cardiologista ali, ele disse: pastor, já 7 ou 10 já era. 132. A mãe dela, queridos, me mostrou a cartelinha. Pastor, ela não tomou muito porque ela vomitou muito. E a gente conseguiu levar ela para o hospital. E quando eu fui lá naquele hospital, irmão, entrei naquela UTI do Gama, o médico virou para mim e disse assim: pastor, com todo respeito, o que o senhor vem fazer aqui? Ela já está morta. Nós vamos desligar os aparelhos e vamos entregar o corpo para a família fazer o sepultamento. Mas a boa mão do Senhor, quando ela é estendida, a palavra de Deus diz que mesmo quando nós cremos no Senhor, se você estiver morto, você ainda viverá. Quando eu cheguei perto daquela jovem, coloquei as minhas mãos e orei, disse: médico, eu posso orar? Ele disse: pode. Eu posso tocar nela? Ele disse: pode. Eu disse: Deus, é a tua palavra, não é a minha palavra. É o teu nome, não é o meu nome. É em teu nome, Deus. Se o Senhor tem alguma coisa ainda com essa jovem, sobrenatural tem que acontecer aqui. Fui embora, irmão. Saí daquele hospital chorando. Os 3 médicos se reuniram para fechar o laudo de morte cerebral. Um dos médicos disse assim: vamos dar mais 24 horas para ela, pode ser que algo aconteça. Irmãos, ali o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Vamos fechar esse laudo logo, vamos assinar logo, entregar esse corpo. Ele disse: não concordo. E quando não concordo, o laudo não fecha. Vamos dar mais 24 horas para ela. Ô, queridos, quando foi na madrugada, pastor Rosana, aquela jovem, inexplicavelmente, aquele corpo sentou na cama, começou a tirar os fios, e uma enfermeira correu, a outra tentou até correr ali, mas foi algo sobrenatural, né? O que aconteceu foi o seguinte: foi que
Aquela jovem levantou e disse assim: quem orou por mim? Eu ouvi a oração. Ela disse: olha, teve um pastor aqui meio doido aí que orou por você, né? Ela disse: eu ouvi a oração. Então, nesse sentido, irmão, o que acontece? Tudo aquilo que Deus bradou. Aquela jovem saiu dali, corre médico para cá, enfermeira para lá, todo mundo. E aquela jovem sentou e disse: alguém orou por mim. Hoje ela está viva para a honra e glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Eu quero te pedir uma coisa nessa hora em nome de Jesus. Coloque de pé no seu lugar. Amém? Eu quero orar por você. Mas essa oração, ela vai precisar ir de encontro ao seu coração. E você que está em casa também, ore comigo. Você precisa tomar uma decisão, uma posição diante de Deus. E não dar mais desculpas, porque o Senhor quer te usar. E eu digo que o Senhor vai te usar. Mas é preciso que você se disponha nas mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Deus não está preocupado com os seus títulos, Deus só quer ouvir de você uma coisa. Conta comigo, eu estou aqui à tua disposição. E se você, essa noite, entrou aqui para ouvir a palavra, mas ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, ou seja, Senhor, eu quero entender isso melhor, mas eu quero que o Senhor entre no meu coração. Faça algo diferente. A palavra de Deus diz que quando você convida o Senhor para entrar na sua vida, entrar no seu coração, Ele muda a nossa história. E aí você tem um bom encontro com Deus. Se você essa noite ainda deseja que esse momento e esse encontro seja real no seu coração, eu apenas gostaria que você levantasse a mão assim: pastor, eu quero isso na minha vida, eu quero deixar que Deus entre no meu coração, mude a minha história. Eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Mas eu quero que você apenas dê um sinal assim: Senhor, sou eu aqui, eu acho que eu preciso. Eu quero que a igreja toda feche os olhos, mas que você, num ato de fé, você mantenha a sua mão levantada. E eu quero orar por você. Deus está vendo, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Pai, em nome de Jesus, essa noite, eu estou entregando diante de Ti, Deus, as vidas que estão aqui se decidindo dar uma chance para que o Senhor, aleluia, mude a sua história. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece cada um que entrou aqui essa noite, Deus, e essas mãos estendidas, Senhor amado. Segura na mão de cada um em nome de Jesus. Amém. Muda a sua história, Deus. Escreve seu nome no livro da vida, para que naquele dia ela tenha um encontro real contigo. Pai, muito obrigado, porque essa noite é mais uma noite do bom encontro com Deus. Amém. Agora em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai fazer algo na sua vida diferente. Na história desta palavra, eu nunca vi alguém que se decidisse ao lado do Senhor permanecer da mesma forma. Não. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Você vai testemunhar isso depois. Você vai voltar aqui e dizer assim: olha, aquele dia que eu levantei as mãos para o Senhor, minha mão, Deus entrou no meu coração e mudou minha história. Eu tive um bom encontro com Deus. Que o Eterno de Israel possa falar aquilo que eu não consegui falar ao seu coração. Que Deus possa completar a boa obra na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. E essa igreja aqui que está com as portas abertas, com muito carinho, porque eu conheço aqui os pastores da igreja, as pessoas comprometidas que tiveram um bom encontro com Deus. E se você quer fazer mais ainda, pastor, eu queria fazer algo assim que eu nunca fiz. Eu quero fazer o último desafio aqui. Eu quero falar que no próximo sábado, dia 27 agora,
Nós vamos ministrar uma certificação internacional de capelania. Então você vai ser credenciado em capelania prisional, hospitalar e para crianças e adolescentes em conflito com a lei. Se você quiser falar do amor de Deus para crianças e adolescentes, irmão, que é o que a gente mais precisa hoje, quando terminar o culto, você vai me procurar. Eu vou te dar todas as informações, te dar o link de inscrição, né? Vou deixar um link também com a pastora Verônica. Você que está em casa também, desejando ser certificado de um capelão e uma capelã, né? Deus vai te usar. Nós temos aqui, graças a Deus, né, o capelão Jailson, nós temos a capelã Verônica, né? A Valéria está aí não, né? Então, não. Carla. Temos aqui, irmãos, referências aqui na igreja, de capelãs internacionais. Então, pastor, eu também queria ser também. Então, ótimo. Você vai fazer um próximo curso conosco no próximo sábado, né? Vai ser um prazer muito grande em que você seja meu aluno, minha aluna, né? Você que está em casa também, tá bom? Vou deixar o link também com a pastora Valéria também. Amém, queridos? Eu quero agradecer nesse momento a pastora Osana, a pastora Verônica, e dizer que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu Israel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, obrigado, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos. Eu vou orar e vou ministrar a bênção apostólica. Pai, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos, te louvamos, porque em tudo a tua boa mão nos alcançou. O bom encontro conosco, Deus, produz ações práticas e ações objetivas e ações diretas. Deus, muito obrigado, porque cada um aqui essa noite vai voltar para sua casa refletindo naquilo que a pessoa pode fazer e não tem feito, na iniciativa que ela pode tomar e não tem tomado. Senhor, ajuda-nos, Deus, a resgatar vidas. Esse é o maior objetivo da igreja na terra, resgatar vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer. Que o Senhor sobre ti enxugue o teu rosto e te dê paz. E que a graça do Senhor e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu Israel desde agora e para sempre. E a igreja fala amém.